Olá, meus amores, vamos dar início, ao nosso módulo 3, capítulo 7 de matemática, números decimais. Vamos estudar a importância dos números decimais no nosso dia a dia, porque a gente utiliza os números decimais no dia a dia, praticamos, usamos, lemos, mas não temos a ideia que aquilo realmente seja números decimais, muitas vezes quando a gente vai passar num posto de gasolina, no posto de gasolina tem lá a tabela dos preços da gasolina, do litro, da gasolina, do álcool, do óleo diesel e etc. Vamos lá. De repente você olha lá a tabela, tem 4, 4, o ponto depende, na calculadora a gente usa o ponto, quando a gente está escrevendo a gente usa vírgula, é 4,85, pronto, 4,85. Ou seja, o litro de gasolina está R$ 4,00, que é a parte inteira, certo? E 85 centavos. A gente vai entender na outra explicação que a gente vai dar daqui a pouquinho, certo? O que é parte inteira e o que é parte decimal. Parte inteira é o inteiro completo, aquilo que a gente viu também em fração, é a parte inteira completa. E a decimal é que não é um inteiro, é quebrado, é menos do que um inteiro, que aí pode ser décimos, centésimos ou até milésimos. Uso dos números na forma decimal. Além dos números de contagem e frações que nós utilizamos, que nós estudamos isso aí, números ordinais, cardinais e fracionários, existem também, nós também utilizamos os números decimais, outros tipos de números, comuns no nosso dia a dia, mas que nós usamos e não percebemos muito, principalmente quando nós tratamos de dinheiro, de troco, de dinheiro, quando você vai comprar algo que tem parte quebrada, que não é R$ 1 ou 2 ou 3, mas sim, é 1,50, é 1,23, é 1,99, não tem aquelas lojas de 1,99, 1,99, essa parte 99 é uma parte decimal, a parte quebrada, porque não é o inteiro completo, para enganar a ilusão das pessoas, porque 1 centavo ninguém dá de troco a ninguém, ou seja, 1 centavo é praticamente nada e ninguém dá troco. Então tem uma loja que o objeto é R$ 2, a outra é 1,99. Aí o comprador, no caso o consumidor, nós, vou naquela loja lá que tá mais barato, vou naquela, que mais barato nada, não vai estar mais barato de nada, porque se ele comprar 10 produtos, é que ele vai ter uma lucratividade de 10 centavos, Se ele comprar 100 produtos, dependendo do que for o produto, que às vezes você não vai comprar 100 da mesma coisa, 100 produtos iguais, é que vai ter uma lucratividade de R$ 1, Porque R$ 1 é a centésima parte, dos centavos, que seria a centésima parte do real. Mas vamos lá, a gente vê os números decimais no nosso dia a dia, mas praticamos até números decimais de maneira inconsciente, sem estar detalhando que aquilo ali realmente é números decimais. Os números destacados acima estão escritos na forma decimal, como vocês podem observar. Aliás, daí talvez não dê para observar, Talvez a gente veja, com mais clareza aqui o termômetro, 36,69, creio eu, A calculadora, como nós estamos vendo aí, 31,87. Esse ponto aí, gente, na calculadora, ela é a mesma coisa que a vírgula, tá bom? Aqui nesse peso eu não consigo ver direito, eu creio eu que vocês também não, Talvez não dê para enxergar direito. Mas aí, em vários instrumentos eletrônicos, várias coisas eletrônicas, a gente está vendo, certo? As partes decimais. Só lembrando para vocês que na nossa escrita a gente usa a parte decimal, a gente separa a parte decimal da parte inteira através da vírgula, certo? Já na calculadora seria o ponto que faz essa separação, tá bom? Curiosidades. Crescimento das unhas. Você já observou como crescem suas unhas? As unhas das mãos crescem em média 3 milímetros por mês. E as dos pés, mais lentamente ainda, crescem 1,5 milímetro por mês. Ou seja, 1,5, 1 inteiro e 5 décimos. Metade de 3, Seria a metade do crescimento das unhas das mãos. Leva o tempo para crescer as unhas dos pés. Aliás, não é metade do tempo, metade do tamanho com o mesmo tempo, tá, pessoal? O ser humano com maior comprimento de unhas nas mãos
é o norte-americano Melvin Butch. Em 2009, né, o Guinness mediu suas 10 unhas, que somaram 9,85 metros, ou seja, 9 metros e 85 centímetros de tamanho, né? Muita unha, né, pessoal? Muita unha. Não sei como é que ele consegue comer, mexer nas coisas, né? Talvez ele não use celular, nem computador, porque é meio complicado ele estar digitando com essas unhas enormes, né, gente? Considerando uma mão só, o recordista é o indiano Shridat Shilal, que tinha 7,05 metros, ou seja, 7 metros e 5 centímetros de unhas na mão esquerda. Haja unhas. Um dos brasileiros, né, que já faleceu, ele também era cineasta, fazia muito filme de terror, né, era o Zé do Caixão. Zé do Caixão também era famoso por suas enormes unhas, né, que ele deixava crescer, elas eram muito grandes também, o Zé do Caixão. Não chegou a ser as maiores do mundo, né, entrar no Guinness Books, mas eram também unhas bastante equivalentes, bem grandes. Conhecendo os milésimos, né, a gente ainda não chegou a ver os décimos, mas vamos ver os milésimos, né? Porque as classes decimais que se prorrogam, né, depois da vírgula, a primeira casa decimal, que a gente vai ver isso na outra explicação, a gente chama de décimo, a segunda nós chamamos de centésimos e a terceira de milésimos, né? A figura a seguir foram divididas em partes de mesmo tamanho em cada uma delas. Foi pintada de verde uma das partes. Como você pode observar, a parte inteira, né, que é essa coluna, ela foi dividida em 10 partes. 10 partes, né, que vale essa torre. Né? É uma torre dividida em 10 partes. Então, uma parte dessa torre é igual a 1/10, tá? Por que 1/10? Porque é 1 de 10, tá, gente? É uma parte de 10 que foi dividido. Já essa placa, ela foi dividida, pessoal, em 100 cubinhos. 100. Se você observar bem, foram 100 cubinhos e eu peguei quantos? 1. Dividi a placa em 100 e peguei 1. Então esse 1 ele representa 1 centésimo. Por que 1 centésimo? Porque é 1, certo? Que eu estou tirando ou colocando dentro dos 100. Ou seja, dos 100 eu peguei 1. Então é 1 centésimo. Se eu tivesse pagado 2 centésimos. 3 centésimos. Centésimos, porque está representando essa placa de 100. Esse cubo maior que vocês estão vendo aqui, tá? Podem observar o cubo. Ele vai ter 10 placas dessas aqui, ó. Se uma placa dessa é 100, 10 placas vai ser quanto? 1000. Aqui eu tenho 1000 cubos, pessoal. 1000 cubos. Desses 1000 cubos eu peguei 1. Somente 1, certo? Como é que eu represento esse 1 no meio desses 1000 cubos? 1 milésimos. Milésimo. Por que 1 milésimo? Porque é 1, certo? Dentro dos 1000. Dos 1000 cubinhos que eu tenho aqui, eu peguei 1. Então esse 1 representa 1 milésimo. Se eu tivesse pegado 10 cubinhos, 10 milésimos. Se eu tivesse pegado 100 cubinhos, né, uma placa dessa aqui todinha, seria 100 milésimos. E assim por diante. A fração utilizada para representar a parte pintada de verde de cada figura é chamada de fração decimal. Chamamos de fração decimal toda a fração que possui denominador igual a 10, 100 ou 1000. Né? Toda fração que possui denominador igual a 10, 100 ou 1000, nós chamamos elas de fração decimal. Ok? Podemos representar uma fração decimal por meio de um número na forma de decimal? Sim. O número na forma decimal que representa. Vamos lá, olha só aqui a primeira aqui. Eu tenho aqui, como vocês podem observar, 1/10. O mais interessante é que a leitura também é da mesma forma, 1/10. Entendeu? A leitura tanto em forma de fração quanto em forma de número decimal é a mesma. Aqui eu tenho 1/10 e aqui também eu vou ter 1/10. Por que 1/10? Porque eu vou ter 1 no meio de 10. Ou seja, resumindo para facilitar para vocês, né? Quando eu tiver apenas uma casa depois da vírgula, eu leio décimo. Se eu tiver, como vocês estão vendo aqui, 2 casas depois da vírgula, eu vou ler centésimos.
E se eu tiver 3 casinhas depois da vírgula, eu vou ler milésimos, tá? Vou explicar isso aí também mais adiante nas folhas, tá bom? Que é só para você entender. Então, 1/10, aqui 1/10. Como é que eu vou representar? Muito fácil. Pego 1, colocou 1. Quantos zeros eu tenho aqui? Só 1. Então eu pulo a vírgula uma casa, coloco vírgula 0, tá? Se eu tivesse 2 zeros, eu pularia 2 casas para a esquerda, tá bom? Olha bem, aqui eu coloco 1 como se fosse um inteiro normal, então a vírgula estaria aqui depois dele, tá bom? Como eu tenho uma casa, eu vou pular uma casa também. Como eu tenho um 0, eu vou pular uma casa. Pulo uma casa, boto vírgula 0. Tá aqui a representação. Aqui, por exemplo, eu tenho 1, coloco 1. Normalmente coloco 1, cara. Certo? Coloquei 1 aqui. E aí, quantas casas eu vou pular a vírgula? Você vai olhar para cá, ó. Aqui eu tenho 2 zeros, 100 é 2 zeros. Então eu vou pular 2 casas, né? Uma, aí se eu não tiver casa, eu completo com 0. Eu botei já aqui, ó. Então, 1, 2,0. Tá ok? Indo para o 1000. 1000 eu vou ter 3 zeros. Então a vírgula que estaria logo aqui, depois do 1, ela vai pular 3 casas. Se eu não tenho essas casas, eu tenho que colocar 0. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Pulei as 3 casas. Vírgula 0. E esses zeros aqui vieram de onde? Esses 2 zeros aqui. Esses zeros eu tive que colocar para pular as 3 casas. Porque se eu não colocar esses 2 zeros, como é que eu vou pular as 3 casas, né? Então eu tenho que completar, tá bom? Daqui por diante, denotaremos números na forma decimal simplesmente como número decimal, ok? Números na forma decimal nós chamaremos de número decimal. Na imagem a seguir, considere cada figura como um inteiro. Observe como podemos representar esse número, certo? Na forma decimal 2,6 ou 2 inteiros e 6 décimos. Só lembrando para vocês, da vírgula para a esquerda, tudo que eu tiver é inteiro, vai ser inteiros, tá? E da vírgula para a direita vai ser décimo, se tiver uma casa, centésimo, se tiver 2, e milésimo, se tiver 3. Vamos observar aqui as colunas, tá? Como é que eu represento uma parte inteira. Eu tenho 2 inteiros mais 0,6 décimos, que dá igual a 2 inteiros e 6 décimos. Os 2 inteiros estão aqui representados, como vocês podem ver. As 2 colunas tomadas completamente, né? Seria 2 inteiros. Essa coluna não está completamente tomada, então eu vou representar ela em forma decimal. Mas quanto é que vai ser? Bom, aqui eu tenho 10 cubos. Dos 10 cubos eu tomei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser 6 décimos, certo? 2 inteiros e 6 décimos. Seria a minha continha na hora que eu fizesse a minha soma, tá bom? 2 inteiros e 6 décimos também seria a minha leitura de número decimal. Puxando para esse outro exemplo, nós temos aqui 2 placas, né? Uma completa, lembrando que essa placa ela tem 100, né, cubinhos, mas ela completa ela vai ser um inteiro. Nós podemos ver aqui, um inteiro, tá? Ela completa é um inteiro. Essa outra placa, ela tá completa? Ela tá tomada completa? Não, então eu não vou ter em um inteiro. Eu vou ter menos do que um inteiro, certo? Mas aí eu vou ter quanto? Basta eu contar quantos cubinhos eu vou ter. Dependendo da quantidade de cubinhos, eu represento aqui. No caso, eu vou ter 15 cubinhos, então eu vou ter 15 centésimo. Por que 15 centésimo? Porque eu tenho 15 numa placa que eu represento num valor de 100 cubinhos. Desses 100 cubinhos eu peguei quanto? 15. Então seria 15 centésimos, que seria 0,15, tá? 2 casas depois, olha bem, 2 casas depois da vírgula, eu leio centésimos. Então se eu tenho um inteiro mais 15 centésimos, tá aqui. Eu vou ter um inteiro e 15 centésimos seria a leitura, né, correta para a representação dessa figura aqui, tá? A vírgula para nós, o ponto final para eles. Para eles quem? Para a balança, para a calculadora, às vezes computador, no celular que a gente vai calcular também. Muitas vezes, às vezes mudam, às vezes não, mas geralmente nesses materiais eletrônicos digitais, o ponto ele representa a vírgula, tá? A mesma coisa, tá bom? Só para vocês ficarem cientes disso. Revisando tudo que eu expliquei para vocês de números decimais e leitura de números decimais, tá?
Quando temos apenas uma casa após a vírgula, nós lemos décimos. Aquilo que eu expliquei para vocês, se a gente tem uma casa depois da vírgula, eu vou ler décimo. Se tiver inteiro, beleza, eu leio o inteiro normal e depois eu leio a parte decimal. Uma casa depois da vírgula, décimo. Como vocês podem observar nesse exemplo aqui, uma casa, certo? Ó, aqui eu tenho 1,2, ou seja, da vírgula para a esquerda, tudo que tiver é inteiro. Eu leio o número e coloco a palavra inteiro. Da vírgula para trás, se for uma casa, eu leio décimos. Como a gente está vendo aqui, ó. 1 inteiro, tá? Tá aqui um inteiro. E 2 décimos, tá aqui. 2 décimos porque é o 2, tá? E ele está na primeira casa depois da vírgula. Apenas uma casa eu tenho aqui, então eu vou ler décimos, tá bom? Aqui, 3 inteiros e 5 décimos, tá aqui, 3 inteiros e 5 décimos. Ah, tio, e aqui não tem nada, aqui tem zero. Eu vou colocar zero, é? Não, não coloca zero. Faz a leitura só do número que tem aqui. Qual é o número que você tem aqui? Só tem número decimal. Você não tem parte inteira. Se não tem parte inteira, você não tem que escrever, não tem que ler. Tem que botar zero, tá? Se não tem inteira, vai para o decimal. Uma casa depois da vírgula, eu leio o décimo. Então vai ser 6 décimos. Aqui, 1 décimos. Espero que tenha dado para vocês compreender mais ou menos aí a leitura dessa parte decimal com uma casa. Agora vamos passar para duas. Quando temos duas casas decimais, né, após a vírgula, como nós estamos vendo aqui, duas casas, após a vírgula nós lemos centésimos, tá, gente? Quando nós temos duas casas após a vírgula, nós lemos centésimos. Vamos ver o exemplo. Como você pode observar aqui, certo? Duas casas depois da vírgula, né? Como é que a gente lê? Vamos lá. A gente observar aqui, eu tenho 2, que é a parte inteira, porque ele está à esquerda da vírgula. 2 inteiros. Aqui eu tenho que nome? 41. Qual é o número que eu tenho aqui? 41. Eu tenho duas casas, pessoal. Se eu tenho duas casas, a leitura ela vai virar centésimos. Então eu faço a leitura do número 41 e repito a palavra centésimos. Aqui eu tenho um inteiro, como vocês podem observar. Depois do inteiro eu tenho um zero. Eu vou dizer zero, eu vou ler zero? Não, não lê. Vai ser quem? 3. 3 o quê? Vai ser 3 centésimos. Mas por que 3 centésimos? Porque ele está na segunda casa. Segunda casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula eu leio décimo. Segunda casa eu leio centésimo. Aqui, 0. Vocês podem observar 0,07. A leitura normal seria só 7. 7 o quê? Centésimo. Porque aqui eu não tenho mais nenhum número, aqui só tenho zeros. Então seria 7. 7 centésimo. Por que centésimo? Porque ele está ocupando a segunda casa depois da vírgula, tá? Quando eu tiver essas duas casas, o número que eu tiver aqui, eu leio centésimo. Já quando temos, né, quando nós temos 3 casas após a vírgula, nós lemos milésimos, tá? Só relembrando, uma casa depois da vírgula a gente lê décimo, 2 casas centésimos, 3 casas milésimos. Isso para a direita. E para a esquerda, aí vai ser inteiro. Tudo que tiver depois da vírgula para a esquerda vai ser inteiro. Para a direita, se eu tiver apenas uma casa, vai ser décimos. 2 casas, milésimos e 3 casas. Aliás, perdão, uma casa décimo, 2 casas centésimos e 3 casas milésimos. Vamos aqui para o exemplo. Atenção no exemplo, tá? Eu tenho aqui 3 casas, né? Exemplos de 3 casas. Como vocês podem observar, aqui eu tenho 4,006. Ou seja, 4 inteiros, né? Como nós podemos ver aí, 4 inteiros. Que número é que eu tenho depois da vírgula? 36. Quantas casas eu tenho? 3. Então é 36 milésimos. Entenderam? Olha bem, olha quantas casas tem. 3. Então, qualquer número que eu tiver aí, eu vou botar a palavra milésimo no final, porque eu tenho 3 casas. Certo? Ok? Alguma dúvida? Mais embaixo, eu tenho 2 inteiros. E aqui eu tenho 179. 179 o quê? Milésimo, porque eu tenho 3 casas. Já mais embaixo, quais os números que eu tenho por aqui? Nenhum, tudo é 0. Só resta-me o 1, certo? Ele está dentro das 3 casas? Tenho 3 casas aqui? Ele está na terceira casa? Tá, então vai ser 1 milésimo, ok?
Valeu aí a dica. Até a nossa próxima aula de números decimais.